Bom, então, em relação à ficção e à realidade, nesse artigo que eu trouxe, que está a parte dos estudos, dos teóricos que a gente vai trabalhar, me parece pertinente a gente ver que esse artigo ele foi disponibilizado, visibilizado pela PUC-Rio, tá? E o título dele é Papel do Imaginário na Construção da Realidade e da Ficção. Parece interessante porque a gente desvia então da abordagem psicanalítica que geralmente é usada para trabalhar a literatura gótica, né? Uma vez que em defesa da literatura gótica existe um extrato político que vai ser buscado e através dessa psicologia, né? Porque toda a questão de não alinhamento da obra de arte que tem essas características góticas revelam que a questão do trauma, né? E da repressão, do tabu, da sexualidade e outros diversos temas que são contemplados pela literatura gótica. Então, eu acho que para a gente descentralizar dessa abordagem, eu achei interessante trazer também esse outro artigo. Porque, segundo o Wolf Gangster, o que realiza a relação entre a ficção e a realidade, ele é o imaginário. É o imaginário. Né? Então, através de atos de fingir, transgridem os limites de uma ou outra e do próprio imaginário. Então, assim, nesse artigo, né, a gente vai ter, acho que a principal mensagem que nesse artigo vai trazer, eu vou deixar disponibilizado ele também, um link dele lá no Moodle para vocês, né, é que, embora ele focalize na obra do Cardoso Pires, que é o Delfim, então vai tratar com questões mais relacionadas ao contexto de literatura portuguesa, né, de língua portuguesa, traz a questão da ditadura e temas relacionados, ele traz, fica bastante claro essa questão da ficção, do papel da ficção, como de uma busca por uma liberdade que se dá através da linguagem. Né? Então, assim, o pensamento ele é usado como um foco de resistência, ele vai falar, contra a subordinação da realidade. Né? A realidade, nesse sentido, se torna uma opressão, né? E então um instrumento para que ela seja superada e o criador, o artista, o poeta, ele possa atingir ter uma performance, né, em liberdade, né, é através dessa linguagem. Então a linguagem ela é um instrumento, ela é fuga para que o poeta possa com precisão, através das palavras, achar uma forma de buscar a verdade. Né? Então, é um ato subversivo nesse sentido. A gente conecta com o papel, com o próprio Edgar Allan Poe. Né? E falando em Edgar Allan Poe, acho que agora começar um dos primeiros tópicos que a gente precisa abordar quando se trata de um estudo poiano é, de fato, a biografia do autor. Né? Então, assim, é necessário, do meu ponto de vista, a gente conhecer qual é a trajetória do Poe em vida e os fatos que conhecemos, né, que estão descritos já na biografia dele e que de um jeito ou de outro acabam criando digamos assim, fazendo parte de um projeto literário, né, porque é como se a vida dele, né, ficasse subordinada à leitura da ficção dele, entende? Então, uh, todo, toda a questão biográfica me parece muito importante. Então acontece o seguinte, o Poe nasceu em 1809 e ele morre em 1849. Vou dividir entre infância, tá? Childhood, adolescence, early adulthood e middle age. Tá? Então o que acontece? Ele nasce lá em 1809, então no princípio do século XIX, né? Os pais deles são o David e a Elizabeth Poe, tá? Eles são atores
eles têm 3 filhos. Existe um rivalismo uma rivalidade, desculpa, entre eles, que é o seguinte: um deles é um ator mais famoso do que o outro, tá? Eles moram em Boston, né? E aí eles têm muitas brigas em decorrência disso, dessa rivalidade. O pai, né, o David, ele sai, ele parte, ele abandona os filhos. A Elizabeth tem 3 filhos, é o William, que é o irmão do Edgar, né? É a William, a Rosie e o Edgar, né? O Edgar, ele é o filho do meio. O William, ele acaba indo pro interior, tá? O Edgar, ele é adotado pelo John Allen e pela Frances Allen. E a Rose também, ela vai para adoção. Então, assim, em 1811, com 2 anos, né, a mãe dele morre, né? E aí que acontece esses 3 irmãos, eles seguem caminhos divergentes, tá? A partir daí. Então, o que acontece? A mãe dele morre de tuberculose, o pai dele abandonou ele. Inclusive, a tuberculose, ela é muito comum dentro desses autores dessa época. Lá com a Carol, a gente viu que as irmãs Bronte também tiveram uma biografia parecida, similar, né? A gente pode ver através do Jane Eyre algumas das dificuldades que eram encontradas na vida daquela época, né, daquela sociedade. Claro, aqui a gente está num contexto americano, mas como vocês veem, a tuberculose ainda digamos assim, é justificativa para, né, a presença da morte, né, dentro desse espectro dos artistas, né? Então, muito dessa lidar com a morte está dentro da literatura. Eu acho que em Poe, mais do que nunca, né, a morte, ela tem um papel muito forte, né, muito recorrente. A gente vai ter no The Philosophy of Composition, escrito pelo Poe, ele vai dizer que um dos assuntos mais poéticos que pode existir, mais sublimes, é a morte de uma jovem, né? A mulher musa, né? Para o encontro de uma mulher musa. Então, a morte de uma jovem, para ele, no The Philosophy of Composition, ele escreve que é o ato mais poético que ele pôde encontrar para escrever poesia, né? Especificamente o Raven, que o objetivo dele é esse, dentro do The Philosophy of Composition. Então, bom, voltando à biografia dele, né, ele foi adotado pelo John Allen e pela Frances. Ele não tinha uma relação boa com o John Allen, mas com a Frances ele tinha uma relação amável, tá? A adolescência dele, então, se torna uma adolescência de crises, né, com o pai, principalmente. Ele se inscreve na Universidade de Virgínia com 17. Ele vai muito mal na escola porque ele não lida muito bem com as avaliações, tá? Ele não tem grandes... ele tem muitos desafios dentro dessa universidade. Ele é transgressivo em relação às obediências, ao que ele é exigido, né? Então ele desenvolve essa característica de desobediência, né? De revolta. Isso vai também moldando aí um perfil poeano também, que a gente vai ver que vai se repetir também dentro desses estudos, dessa crítica literária, né? O que acontece? Em 1827, né, ele se alista no exército porque o pai, ele corta o dinheiro dele, né, enquanto ele está na Universidade de Virgínia, e por causa do mau desempenho dele na escola, e daí ele começa a beber e tal, e aí ele resolve se alistar nesse exército, no exército dos Estados Unidos em 27, porque ele ia conseguir um refúgio, né, dessa situação, ruim situação financeira, e também de morar com o padrasto dele, o John Allen. Só que o que acontece? Ele não segue bem as regras no exército também. Então, novamente, a gente tem essa questão da desobediência, né, dentro do Poe e dessa linha biográfica do Poe, né? Então, em 27 ele publica Tamerlane, né? Ele continua ainda com conflito com o padrasto dele, porque o padrasto dele não quer que ele escreva, não acredita que ele vá
colher frutos com, né, com a produção de literatura, com o envolvimento com crítica literária, com essas coisas. Então o pai dele não dá suporte para ele, para essa vida que ele escolheu, né? Então ele não queria, o pai dele não queria que ele se dedicasse à escrita. Em 1830, contudo, né, a mulher a Frances morre. E o Paul fica muito, muito tocado com isso, porque ele tinha uma relação com essa mulher muito, muito afetuosa, né? A madrasta dele era quem ele ainda, né, em vida ainda tinha ele tinha algum laço forte, né? Então ele fica muito, muito magoado com essa morte, né? E acontece que o pai dele, nesse momento de perda, pede para ele, pede fazer as pazes com ele. Daí eles fazem as pazes, né? E ele inscreve o filho dele na West Point, numa escola militar chamada West Point. E só que ao longo desse período, né? O pai dele encontra uma outra mulher. O Paul, ele pelas leituras que eu fiz da biografia dele, parece que ele não foi muito, não achou muito certo, digamos assim, o que o pai dele fez. E tipo, né, em amar outra pessoa, outra mulher e blá 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 blá. Enfim, e daí ele é expulso da West Point porque ele novamente ele não quer seguir mais as regras lá e tal. E então ele é expulso. Ele vai morar depois, né, desse conflito com o pai dele, que aí o pai dele corta mesmo relações com ele, né, por não ter aceitado a outra mulher. Ele vai para casa da tia, em Baltimore. Lá, na casa da tia, ele vai se aproximar da Virginia Clemm, que é a prima dele, né, e o Paul vai, em 1836, aos 27 anos, ele se casa com a prima dele, né? A Virginia Clemm. Aí a gente tem uma relação incestuosa, né? Não só uma relação incestuosa, né? Como a gente tem uma questão aí bem polêmica, né? Em relação que a gente pode caracterizar como pedofilia. Ele tinha 27 anos na época e a Virginia tinha 14, né? Acontece que com a morte da tia eles passam a morar junto, né? E ele apanha um posto de escritor numa revista que se chama Southern Literary Messenger em Richmond, e ele fica conhecido nesse ponto pela crítica literária. Aí a Virginia morre e novamente o motivo da morte é a tuberculose, né? A gente vê a presença da morte muito forte dentro do contexto americano aí, nesse século XIX, início do século XIX. E isso causa muita dor para ele, né? Desespero. E essa não aceitação das coisas que acontecem em vida, né? E assim, enquanto contexto nacional, a gente tem essas linhas políticas, né, que estão acontecendo nesse momento, que são as explosões democráticas, né, que acontecem depois que os Estados Unidos se tornou independente. Então, existe um otimismo aí, uma crença de que o progresso e a tecnologia estão mudando o mundo para melhor, né? Bom, a vida do Paul tem mostrado que não é bem assim, né? Então, e é nesse feeling assim que ele vai desenvolver todas as criações literárias dele, tá? E nesse sentido contrário à cultura, né? A gente poderia falar que é e que não é também exatamente contra a cultura, né? Ele não é não poderia dizer que ele não é de esquerda e nem de direita, ele não é, e nem centro, ele se
ele se satisfaz em ser, entende? Então ele não é nada, porque ele não acredita naquilo, que politicamente falando, a cultura vem, digamos assim, dando como opções, né? Então ele não acata essas tendências culturais. Ele vai publicar em 1846 o Raven, The Raven, né? E em 49 ele vai morrer. E existe muita ficção em cima da morte dele. E isso é um outro aspecto que também é, né, estudado quando se trata de uma obra dele, de um conto dele, né? A gente tem inúmeras referências que não necessariamente são aspectos biográficos, mas que jogam com esse self dele, né? Que a Rita Schmidt vai tratar de self durante durante a escrita dela no artigo 3 vezes Poe. Então, assim, a gente pôde ver, e na aula a gente fez até no quadro a gente fez um desenho com um Poe no meio e todas as manifestações que derivavam da biografia dele, né? Manifestações de expressões, né? Sejam de sentimentos, conteúdos emocionais, etc. Então, a gente tem palavras, a gente teve escrito no quadro palavras, não sei se vocês lembram, palavras como tragédia, perda, abandono, rejeição, morte, desobediência, né? São todos aspectos que vão, digamos assim, moldar todo o trabalho do Edgar Allan Poe na cultura. Né? E estão atrelados à vida dele. Só pra gente lembrar, eu acho que isso é muito importante, até porque se vocês querem analisar uma obra gótica, né, fazer um estudo de identificação mesmo, né, dos aspectos da literatura gótica, até encontrar, ou se vocês querem afirmar, por exemplo, que uma obra X é gótica e dizer, não, ela é gótica porque quando ela foi construída foram usados elementos X, Y e Z. Né? A gente tem aí uma série de elementos que caracterizariam uma obra gótica. Então é o que a gente vai ver agora, tá? Antes da gente entrar dentro dos teóricos. Como a gente pode ver nessas temáticas que vão, né, sendo disseminadas pela biografia do Poe, a gente encontra essa desobediência, né? Se vocês, né, irem um pouco além, a gente consegue fazer até uma relação com a questão da repressão, né, da falta de liberdade e da sociedade como prisão. E aí a gente vai pro Poe nessa necessidade de usar a ficção para construir uma narrativa sobre o inconsciente, né, que é uma narrativa que ele geralmente se apoia. A narrativa poiana, ela movimenta os conteúdos emocionais e o estado de inconsciência, né? Ela vai ser manifestada dentro de traumas, dentro de assassinatos, dentro, né, na exposição de cadáveres, ou então de um próprio plano para que a gente possa opor razão e emoção. Então, que vai ter força dentro desse trabalho dele, né? Então, esse aspecto subversivo que a gente está relacionado a essa não aceitação da morte, né? A morte, da tuberculose, né? A gente tem a questão de não conseguir ficar em escolas, né? A escola é um lugar de aprendizagem. Ele não aceita essas aprendizagens que são opções dentro da cultura. Então, a desobediência para ter liberdade, né? Ele queria liberdade, ele não queria aceitar a falsa liberdade, né? Do ponto de vista do Poe. A gente tem a presença do abandono, da morte, da perda, né? A gente tem drogas, porque o Poe bebia muito, jogava muito, principalmente quando ele perdeu o auxílio financeiro do padrasto dele, né? São todos os aspectos que eu tô falando, né? Repressão, abandono, também vão ter um reflexo dentro dos elementos góticos na construção da literatura, né? Por último, a condição humana, né? O amor, violência, viver, não viver, né? Fantasia, realidade, né? Então, esses duplos.
Então, para a gente fazer uma relação, né, com os elementos góticos, por trás da cortina da obra do Poe, a gente vai ter uma maquinaria, né, um tropos, que ele seleciona para construir para o ato criativo dele dentro da narrativa. Quais são esses elementos? Né? A gente vai ter, por exemplo, castelos assombrados. Né? Que significam esses castelos assombrados? Né? O castelo que intimida, né? O castelo que a estrutura do castelo ela é impositiva ao sujeito, né? Ela vai ter um ar de amedrontar o narrador sempre. Ela vai ter essa característica, né? O castelo. E ele é parte de um outro mundo, não é um mundo social, não é um mundo organizado, um mundo de regras. É um outro. É um mundo que desobedece às leis da ciência e da natureza. Tá? Lá é possível explorar e investigar o sobrenatural, né? Então, só lá é possível isso. Então, os castelos assombrados, então a gente vai ver a presença dentro de inúmeras obras dele, inúmeros trabalhos, essa presença de um castelo ou de uma casa não assombrada, né? E geralmente a descrição desse castelo vai ser assim, vai ser uma estrutura que vai causar medo no narrador, ou que vão ter barulhos que vão causar paranoia, que vai ser o segundo elemento aí, gótico, da maquinaria do Poe. Tá? Bom, com a paranoia, a gente pode pensar na questão de tanto da sociedade como prisão, no sentido de surveillance, né? Tipo, como se o governo, o Estado, ele quisesse estar a todo tempo essa manipulação, essa conspiração, né? Então esse caos vai estar expresso na narrativa do Poe, nos narradores. Os narradores vão constituir parte disso, né? A gente tem lá no Telltale Heart, o Telltale Heart, o Coração Denunciador, esse personagem que ele tem vários momentos de paranoia, confusão, como é um narrador em pessoa, a gente tem que lembrar que ele nunca é confiável, né? Tudo que for descrito deve ser colocado em xeque. Então temos isso, a paranoia. Para a gente aumentar o Poe, né, ele usa algum desses elementos para aumentar a paranoia. A questão do álcool, das drogas, do ópio. O ópio é muito frequente nas narrativas dele. A gente vai ver em vários contos essa descrição do ópio. E o narrador, os efeitos do ópio atravessados pelo narrador, né? E isso também faz colocar mais em xeque a sanidade, a razão, né? A organização e a estruturação do ponto de vista do narrador. O terceiro elemento gótico seria aquele que é escrito pelo Freud por Freud, né? Acho que é um ensaio, é o estranho, The Uncanny, né? Então, o estranho a gente tem essa presença daquilo que a gente não consegue decifrar, mas que é familiar, né? Isso vai estar dentro das narrativas dele, né? O estranho, por exemplo, é aquilo no The Telltale Heart, se a gente para analisar o Telltale Heart, por exemplo, ele gosta do velho, né? Ele tem afeição pelo velho, ele não tem nada contra o velho, mas ao mesmo tempo o olho incomoda, né? Aquela coisa. Então assim, o velho, né? É um personagem que ele não tem motivo para cometer o assassinato do velho, mas ao mesmo tempo o olho precisa ser, né, retirado daquela narrativa. Então, he needs to get rid of the eye. Então, é o estranho, né? É o desconhecido, e o desconhecido, geralmente a gente tem essa relação com o desconhecido, uma relação de violência, mas atração também.
esse sentimento de homeliness, né? Que é de familiaridade mesmo, né? E então que também tem a ver com o conceito de beleza que o Charles Baudelaire vai fundar dentro né, que ele vai desenvolver a partir desse prefácio que a gente tem ali. Ele vai desenvolver um pouco dessa ideia que está ligada ao simbolismo, né, a questão da beleza, da elevação da alma também, né. Querendo ou não, a gente tem o belo, né? E dentro do belo, pro estranho, né? A gente não pode fugir do foco do estranho. A gente tem aquilo que a gente, peraí, mas não é bem assim, né? Por exemplo, lá no The Fall of the House of Usher, a gente tem a Madeline, quando ela volta, quando ela ressurge, né? Depois ela tá na tumba, ela é a Madeline, mas ela tem a personificação como por exemplo, de um vampiro lá do Bram Stoker, de uma vampira, de um Revenant, né? Aquele que morto que ele volta à vida para caçar os relatives, as pessoas que ficaram, por exemplo, né? Ela não é só a Madeline, ela tem uma roupa totalmente ensanguentada, as mãos dela estão ensanguentadas, a descrição dela é como se ela tivesse voltado do inferno, assim, uma coisa, né? E a gente tem a questão de saber que, por exemplo, a casa do Usher é it's an antique house, né? Ela é descrita assim, e tem muitas rachaduras, ela é descrita ao longo da narrativa, as rachaduras, a questão da antiguidade e tudo mais. Mas ao mesmo tempo é bizarro que acontece bem no clímax da narrativa, né? Que se a gente pensar em um clímax, The Fall of the House of Usher, o clímax é ali, né? É no encontro do estranho, né? Em que muito estranheza ali, inclusive, né? Que vai abrir um buraco, né? E os dois caem no buraco e a casa vai desabar. Então, assim, é muita, né? Tudo muito pensado, né? Isso também é uma característica da obra do Poe. Então a gente trabalhou aqui castelo assombrado, ou casa assombrada, mansão assombrada, a paranoia, né? E o estranho. Né? A gente vai ter uma relação lá com os textos do Freud. E também temos o duplo. Né? O duplo. O duplo também uma figura recorrente dentro da construção literária gótica. Né? O duplo, ele por exemplo, é o que a gente tem no Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Né? Em que um deles vai ser a representação do mal, ele é aquele gênio do mal, né? E o gênio do bem. Aquilo que né, de acordo com as teorias, desenvolve na vida, né, teu self, mas tu tem que dar conta desse gênio do mal que quer sair. Só que muitas vezes é essa sombra, né, de ti. É o que te persegue, né, é o duplo. Então, assim, o duplo, ele vem de uma palavra em alemão que se chama Doppelganger, né? E ele vai ter uma representação dentro das obras góticas muito grande, né? Falei do Jack, o Mr. Hyde, mas a gente tem também no Poe isso. Por exemplo, a gente tem a questão no Gato Preto, a gente tem dois gatos, né? Se for ver, dois gatos pretos. A diferença é que um deles tem uma gravatinha branca no peito, né? Mas também não tem olho, né? Que foi retirado com o canivete, né? do narrador, pelo narrador. Então, assim, a gente tem, por exemplo, no Telltale Heart, o personagem narrador e o velho, né? Me parece que os dois estão ligados de alguma forma em relação à visão, à perda da visão e o olho, que também, né, não funcional do velho. Então,
É como se um fosse duplo do outro, né? E o narrador quisesse matar o que ele não quer se tornar ali, né? Então me parece que o olho é o mal. Então a gente tem um duplo ali. Só que o narrador ele tá doente. E já no início da narrativa do Telltale Heart, isso já é descrito, né? Tanto é que os outros sentidos dele começam a se ampliar, né? Ele escuta mais coisas, ele tá isso também tem a questão da sensibilidade, né? Que vai instigar a paranoia, que também tá no The Fall of the House of Usher. Se a gente for pensar no Roderick, que logo o Roderick Usher, ele tem esse, ao contrário da irmã, por exemplo, ele é ultra sensível. Já a irmã, ela é apática, ela é descrita com quase como sem expressão de sentimentos nenhum, ao contrário do irmão, que por sentir muito acaba enlouquecendo, né? Acaba tendo crises, ele tem crises assim psicóticas, né? Então essa é a figura do duplo. Os gêmeos, né? Eles são gêmeos, inclusive, né? O Roderick Usher e a Madeline. Bom, só pra gente retomar esses elementos do gótico. Espero que tenha ficado claro, né? O Castelo Assombrado, a Paranoia, tá? O duplo, Doppelganger e o Estranho, ok? Agora a gente vai dar uma analisada bem direta em relação ao The Fall of the House of Usher, de novo, tá bom?